Boa tarde. Somos o segundo grupo a apresentar e o nosso grupo é composto por Camila Castro, Gustavo Menezes, Laira Andrade, Marcele Evanes e Natalina Oliveira. O tema escolhido foi o racismo. Dando continuidade à apresentação, o que seria o racismo? É um ato de discriminar, isto é, fazer distinção de uma pessoa ou grupo por associar sua característica física e étnica a estigmas, estereotipos e preconceitos. Essa distinção implica um tratamento diferenciado que resulta em exclusão, segregação, opressão, acontecendo em diversos níveis, como o espacial, cultural e social. O racismo no Brasil é conformado por mais de 3 séculos de escravidão e por teorias racialistas que fizeram parte da construção da identidade nacional. Após a abolição, a ausência do Estado na integração da população negra por meio do fornecimento de condições materiais e políticas. Conforme definição do artigo 1º do Estatuto da Igualdade Racial, discriminação racial ou étnico-racial, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômicos, sociais, culturais ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. O termo raça no século XIX era baseado nas classificações taxonômicas das ciências biológicas pelas quais os seres vivos eram categorizados. Assim, presumia-se que, nos grupos humanos, características genéticas determinavam características fenotípicas e mesmo sociais. A aplicação da teoria darwinista às ciências humanas produziu teorias racialistas e evolucionistas sociais, que partiam de premissas de que haveria uma superioridade racial de determinados grupos sociais sobre outros, e que a história humana era unilateral e dividida em fases, as quais levariam da bárbara à civilização. As sociedades consideradas superiores julgavam-se no estágio de civilização. Esse tipo de pensamento serviu como justificativa para empreendimentos neocoloniais e também para a já estabelecida escravidão de povos não brancos, que reverberaria nos séculos seguintes nas mais variadas formas de racismo. Racismo no Brasil. Entre 1501 e 1870, mais de 12,5 milhões de africanos foram raptados, vendidos como escravos e transportados para o continente americano. Desses, 1 em cada 4 eram enviados para o Brasil, cerca de 4,8 milhões até a segunda metade do século XIX. Cerca de 20%, 1,8 milhão de pessoas não chegaram ao destino. Morreram de escorbuto, varíola, sífilis, sarampo, disenteria ou mesmo pela brutalidade dos traficantes. Muitas vezes os mortos jaziam por dias junto aos vivos nos navios negreiros até que fossem lançados ao mar. A maior parte dos negros que aqui desembarcavam eram provenientes de Angola, Congo, Moçambique e Golfo do Benin. As condições precárias de higiene, alimentação e descanso, as jornadas exaustivas e os cruéis castigos físicos a que eram submetidos restringiam a expectativa de vida dos escravizados a uma média de 25 anos. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental. Foi o último a extinguir o tráfico negreiro.
com a Lei Eusébio de Queiroz, e também o último abolir a escravidão, que ocorreu por meio da Lei Áurea. Segundo o historiador Luiz Felipe Alencastre, o que estava em jogo na conjuntura da abolição não era somente a liberdade, mas o temor de que ocorresse uma reforma agrária. As consequências do racismo podem levar à exclusão das pessoas mais desfavorecidas, obrigando-as a fazerem coisas desumanas. São submetidas à escravidão, humilhando-as diante das outras pessoas, causando perturbações mentais que, por vezes, levam as pessoas a cometer suicídio, derivado ao impacto dessas mesmas consequências. O que leva ao racismo? A cor da pele, o tipo de cabelo, o tamanho dos lábios, diferentes culturas, religiões, costumes e, normalmente, o racismo é o pensamento de superioridade perante todas as outras raças. Para no futuro não haver racismo, devemos ensinar às crianças que todos nós temos os mesmos direitos e deveres, não há superioridade nem inferioridade e todos nós somos iguais. Para os adultos, devemos ter respeito mútuo uns pelos outros, independente de cor, raça, religião, emprego e em qualquer lugar. Heróis que mudaram os pensamentos dos racistas. Martin Luther King era ativista político norte-americano que morreu em 1968. Membro da Igreja Batista, tornou-se um dos mais importantes líderes do ativismo pelos direitos civis nos Estados Unidos e no mundo, através de uma campanha de não violência e de amor para o próximo. Nelson Mandela, nascido em Kunu em 1918, é advogado, ex-líder rebelde e ex-presidente da África do Sul. Principal representante do movimento anti-apartheid, Nelson Mandela é sim um guerreiro em luta pela liberdade. Diga não ao racismo. Vidas negras importam.